Auditorias escalonadas de processo. Layered Process Audits, ou LPA. Um curso de curta duração do Amancio Quality Consulting. Vimos no primeiro episódio o que são auditorias escalonadas de processo, a LPA, por que os fabricantes devem realizá-las. No segundo episódio, vimos uma visão geral de um processo de implementação de auditorias escalonadas. No terceiro, o papel da administração e os principais desafios nas auditorias escalonadas. Quarto episódio, como escrever questões para as auditorias. No quinto episódio, práticas recomendadas de auditoria. No sexto episódio, vimos criando o plano de reação e atualizando a biblioteca de perguntas. Neste sétimo e último episódio, veremos estratégias para melhorar os resultados das auditorias escalonadas e dashboards ou painéis de auditorias escalonadas para gerenciamento, obtendo assim um retorno do esforço aplicado. Estratégias para melhorar os resultados das auditorias escalonadas. Muitas organizações lutam para obter valor agregado das auditorias escalonadas devido a fatores tais como processos de monitoramento e acompanhamento deficientes, questões relacionadas à participação da gestão, falta de adesão da equipe, perguntas genéricas confusas ou ineficazes, não realizar ou concluir auditorias suficientes, e dificuldade em extrair insights dos achados das auditorias. Monitoramento da eficácia das LPAs. Para que as auditorias escalonadas funcionem, as empresas devem ter métricas e processos implementados para monitorar a integridade do sistema de gestão das auditorias. Isso significa acompanhar métricas como taxas de conclusão de auditoria, taxas de aprovação, conclusão da auditoria no prazo, número de auditorias concluídas, taxas de fechamento de mitigação. As organizações devem realizar revisões gerenciais das auditorias escalonadas pelo menos mensalmente para discutir métricas, itens de ação abertos e tendências das descobertas. Superando a resistência. A gestão e a adesão da equipe são elementos chaves nas auditorias escalonadas, com os quais as empresas geralmente têm dificuldade. Sem uma equipe ao seu lado, é muito difícil atingir o volume de auditorias necessárias para gerar resultados, apresentando também uma barreira fundamental para a criação de uma cultura de qualidade. Não se surpreenda se encontrar resistência ao tentar implementar as auditorias. A superação dessa resistência deve se concentrar em comunicar o valor das auditorias escalonadas à gerência e à equipe, dar às pessoas a chance de observar antes de participar, certificar-se de que os funcionários saibam que o objetivo é o de melhorar os processos e ajudar as pessoas a fazer melhor seu trabalho, e não o de culpar os operadores. Compartilhar quaisquer vitórias iniciais para ajudar a criar impulso. A administração também deve estar disposta a responsabilizar as pessoas por suas auditorias programadas. É especialmente importante para aqueles funcionários que esperam para ver se auditorias escalonadas são apenas mais uma iniciativa que acabará por ser esquecida. Principais conclusões. Monitorar a eficácia das auditorias escalonadas é a chave para o sucesso.
Realize revisões pelo menos mensalmente. A liderança dá o tom. E superar a resistência requer comunicar o valor adequadamente. Dashboards ou painéis de LPAs para gerenciamento, obtendo um retorno do seu esforço. Dashboarding ou painel é uma prática recomendada, amplamente aceita em gerenciamento de qualidade, para fazer progressos mensuráveis com indicadores chaves de desempenho, os KPIs. Analisaremos as melhores práticas em torno de: quais tipos de métricas as plantas devem revisar? Como medir a eficácia das auditorias escalonadas? Com que frequência monitorar os painéis? Como são os painéis para diferentes níveis da organização? O uso eficaz das métricas do painel permite alocar melhor os recursos onde eles são mais necessários. Métricas de qualidade a serem revisadas. Em primeiro lugar, a administração deve prestar atenção especial às áreas de trabalho ou processos com um grande número de constatações ou não conformidades de auditoria. Também deve-se avaliar se há problemas recorrentes que podem apontar para problemas sistêmicos. As métricas a serem adicionadas ao painel incluem descobertas por local, departamento, planta, as 10 principais descobertas e taxa de aprovação de perguntas. Métricas do sistema de auditoria escalonada. Também é importante usar painéis para monitorar a integridade do programa como um todo. Deve-se voltar ao início e descobrir onde está o problema quando as métricas abaixo começam a degradar. Taxas de conclusão de auditoria, conclusão da auditoria no prazo, taxas de aprovação de auditoria e as ações corretivas vencidas. Em última análise, o objetivo é medir se as pessoas estão fazendo suas auditorias e as ações de acompanhamento. Caso contrário, a saúde do sistema de auditoria escalonada como um todo está em risco e precisa ser avaliada. Revisando dados do painel. A frequência de monitoramento dos dados, assim como os tipos ou classes de dados monitorados, devem corresponder ao nível do indivíduo na organização, nível tipo gerentes, nível de supervisores, até o nível de operadores. Por exemplo, os líderes da equipe, que é a camada 1, precisam se preocupar com itens com falha em sua área de processo, bem como se os membros de sua equipe concluíram suas auditorias programadas. Com mais auditorias para acompanhar, a camada 1 deve examinar os dados da área local e a conformidade da equipe diariamente. O gerente de qualidade, que corresponde, por exemplo, à camada 2, deve analisar os dados relacionados a questões específicas e desenvolver planos de ação para melhoria contínua, diariamente ou semanalmente. E, finalmente, o gerente de planta, exemplo, camada 3, deve analisar os principais dados de tendências e os dados do sistema de auditoria escalonada semanalmente em uma reunião de equipe multifuncional. Métricas de auditoria escalonada de nível empresarial a serem rastreadas. No contexto das auditorias escalonadas, um aspecto importante a ser considerado é que não são apenas os gerentes de fábricas que devem acompanhar as métricas no nível da fábrica. Os diretores e aqueles no nível de vice-presidência também devem analisar os dados das auditorias escalonadas em nível empresarial. 4 métricas de auditorias escalonadas de nível empresarial para acompanhar e o que elas podem dizer aos líderes sobre como melhorar a qualidade. Primeira métrica: taxas de conclusão e aprovação da auditoria.
Os líderes devem procurar ver onde as taxas de conclusão de auditoria são altas versus aquelas que estão lutando com baixa conclusão. Um alto número de defeitos, juntamente com altas taxas de aprovação em auditorias, pode indicar auditorias feitas no lápis, que requerem investigação adicional. Por outro lado, defeitos mínimos com alta conclusão de auditoria e taxas de aprovação podem indicar uma planta com melhores práticas que são úteis em outras partes da organização como referência. Métrica 2. Número de não conformidades por categoria. As empresas devem considerar o rastreamento de não conformidades por categorias que incluem processo ou área de trabalho, os tipos de perguntas que falharam com mais frequência, tipo de não conformidade como documentação, sucata ou calibração de ferramenta, ações corretivas comuns ou descobertas de qualidade versus segurança. Métrica 3. Taxa de não conformidade. A taxa de não conformidade, aqui se trata do número de auditorias concluídas que apresentam muitas não conformidades ou ações corretivas. Essa métrica informará com que eficiência as plantas utilizam os dados das auditorias escalonadas, pois uma planta com uma alta taxa de não conformidade pode indicar problemas de qualidade sistêmicos. E, finalmente, a métrica número 4, a análise preditiva. Os fabricantes podem usar análise de séries temporais para prever quais serão as métricas, como taxa de conclusão de auditoria, taxa de aprovação e taxa de não conformidade no futuro. Aplicar isso às principais métricas que se correlacionam com os KPIs é uma boa maneira de identificar riscos emergentes que exigem intervenção. Métricas históricas são números focados em resultados como taxas de defeitos, sucata e custos de qualidade. Em essência, esses números informam como você já se saiu. As principais métricas são números focados em entradas, como taxas de conclusão de auditoria e número de ações corretivas vencidas. Esses números informam onde você pode ter um problema no futuro, como quando as taxas de conclusão em queda prevêem uma queda correspondente ao rendimento. A chave é analisar métricas específicas próprias e identificar quais indicadores são preditivos de problemas para a organização. Principais conclusões. Use os painéis, os dashboards, para rastrear as descobertas e a integridade das auditorias escalonadas. Gráficos de Pareto ajudam a avaliar as principais fontes de problemas. Desenvolva indicadores principais para identificar problemas de forma proativa. Chegamos ao final desse curso de curta duração. Fale conosco na Amancio Quality Consult, pois podemos suportar sua empresa em treinamento e na implementação de auditorias escalonadas de processo, a LPA. Obrigado pela atenção e até um próximo curso.